Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. Termina a boa música do radar e nós já entramos aqui e daí nós vamos tratar de direito do consumidor, direito de família e sucessões, direito do trabalho, direito previdenciário, direito do comércio, direito imobiliário. Então, todos esses assuntos nós tratamos aqui no programa, nesse horário que vai das 6h30 até as 7 horas da noite. E vocês participam, vocês devem participar sempre do programa, mandando perguntas e tirando todas as dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui. Principalmente se for assunto relacionado ao direito de família e sucessões, que é o que nós vamos tratar hoje, tá bem? Então, vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também, pode ligar para o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou mandar um WhatsApp para 985 946 773. 985 946 773. Tá bem? Mandem um WhatsApp para cá, perguntem. Na medida do possível, nós vamos responder, dentro do que for possível, claro, as perguntas que chegam aqui durante o programa. Antes de anunciar a participante do programa de hoje, eu quero mandar um grande abraço, mas um grande mesmo, aos telespectadores de Palmeira das Missões. Grande cidade, conheço muito Palmeira das Missões, uma cidade muito boa. Lá eu participei várias vezes do Carijo da Canção Nativa. Os palmeirenses estão assistindo esse programa e os programas da TVE através do canal número 5. O canal 5 é onde a gente entra à vontade. E vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem sobre qualquer um desses temas. Não fiquem com dúvida nenhuma. Mandem para cá que a gente sempre tem um especialista para responder. Tá bom? Grande abraço para a Palmeira das Missões. Hoje eu vou tratar de direito de família e sucessões, como ela gosta que eu diga, que é a doutora Solange Quinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Boa noite, Machado. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite aos nossos telespectadores e também a todos os meus alunos, em especial hoje. Pois eu ia dizer agora, a doutora Solange, além de advogada, é professora universitária, por isso que ela está mandando um abraço para os alunos dela. E os alunos dela estão sempre ligados no nosso programa. E isso é muito bom e eu também mando um grande abraço para eles. Tá bom? Os alunos da doutora Solange. Sabe que quando a doutora Solange participa desse programa, aparece aqui no WhatsApp, aqui, aliás, no Facebook, olha, uma porção de alunos. Diz, professora, a senhora estava ótima. Eles querem tirar um 10. Bom, mas isso é outro assunto. Não vou. Tá bom. Então, doutora Solange, vamos lá então, porque nós temos várias perguntas para fazer para a senhora. Muito bem. A primeira é do Evandro, que mora na cidade de Canoas. Ele é casado há 1 ano e 4 meses, não tem nenhum bem e está se separando da mulher. Eles não adquiriram nenhum bem. Gostaria de fazer uma separação amigável na assistência gratuita, mas minha mulher quer um divórcio litigioso. Posso recorrer à assistência judiciária gratuita assim mesmo? Pode, divórcio litigioso? Pode. Sim. É que o divórcio ele tem 2 viés, ele é consensual e litigioso. Né? Até em Canoas, a UBRA, Campos Canoas, tem um atendimento para os nossos assistidos, claro. Tem alguns requisitos a serem exigidos, é que nem a defensoria. Pode se postular para a defensoria ou até na própria UBRA, que a gente chama SAJUBRA, e ele, se ele receber até 3 salários mínimos, sem qualquer problema. Né? E sempre assim, ó, até quando encaminha um advogado, ou até a assessoria jurídica que nós, na universidade faz lá, os estagiários atendem, com a supervisão dos professores, que eu sou uma delas, né? Tem outras 2 professoras, professora Carolina Saraiva e também Maria Inês Borsa, são professoras também lá. O que a gente busca? A gente busca sempre tentar fazer um divórcio consensual. Hoje se busca mediação, conciliação, para que as pessoas não fiquem com atritos,
continue brigando, não tem Principalmente quando bens, tem filhos, né? vai discutir o quê? Se tem filhos ou não, é pagar alimentos, guarda, Claro. né? Não tem por que ficar discutindo ou até brigando por muito tempo e por muitos anos numa ação judicial. Isso é Não, vai ter importante. solução mesmo, né? Isso, né? Se não conseguiram, pode Claro. ser até que a gente também faça, a gente É. só não divorcia. Tenta, né? Lá na universidade a gente também faz quem sabe vão procurar uma ajuda, né? Mas pelo que eu vi do questionamento aí, parece que já está decidido. E está casado há 1 ano e 4 meses, são as crises do casamento que todos nós tivemos e que todos nós vamos ter. Ninguém escapa. Então dá uma segurada nessa crise do casamento, quem sabe. Eu faço de tudo para não ter crise no meu, mas em todo caso, vamos deixar assim. Isso é bom, isso é bom. O senhor Hamilton de Gravataí, ele diz o seguinte, doutora Solange, a pergunta chegou por telefone. Somos 7 filhos. Um quer vender a sua parte da herança. Aí o senhor Hamilton pergunta o seguinte, como proceder caso ninguém queira comprar a herança e uma pessoa da família quer comprar? Aí o senhor Hamilton quer saber o seguinte, que documentos devo exigir? Bom, se alguém faleceu, deixou um bem imóvel e 7 filhos, significa que há necessidade do inventário, abertura de um inventário. No inventário, quando se tem muitos herdeiros, que é o caso aqui que são 7 e parece que só é um bem imóvel, para que haja o final, ou seja, a partilha de bens, o que vai se ter? Não pode se deixar um imóvel em condomínio com 7 pessoas, mas é difícil. Claro. Então, o que a lei prevê? A lei prevê os herdeiros têm direito de preferência, de adquirir a parte dos outros. Então, se ninguém quiser adquirir a parte dos outros, a integralidade do imóvel, aí sim, o que vai acontecer? Ele pode vender para terceiros. Tá. Né? Ceder os seus direitos hereditários. Isso é uma coisa. Ou também pode, em relação ao inventário, o que o juiz vai determinar? Que venda o imóvel e faça uma partilha do produto da venda, que é o caso do dinheiro. Que aí fica bem mais fácil. Ninguém quis comprar. Aí só tem um da família, só tem um Machado lá que quer comprar. E daí... Ele pode sim comprar. Isso. Não tem não problema não precisa de uma documentação especial, não. nada. O que acontece? Um A documentação especial, como quem é o proprietário faleceu, quem vai ter que autorizar essa venda vai ter que ser o juiz através de um alvará judicial. Tá certo. A não ser que, vamos só concluir para a coisa ficar bem correta, né? De repente depois estão me questionando. Terminou o inventário, ficou em condomínio em 7, aí se todos foram proprietários e todos concordarem com a venda e com o valor do produto da venda, que esse é o mais difícil, aí eles vão até um tabelionato e vendem para a pessoa que quer comprar. Né? Tá aí é uma certo. escritura pública de compra e venda como qualquer outro. A dona Thaís mora na cidade de Novo Hamburgo. Tenho a guarda de minha filha menor de idade. Agora o pai dela quer pegá-la um final de semana sim e outro não. Finais de semana alternados, então. Isso o isenta de pagar a pensão alimentícia? Não. Eu sempre digo uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, o pai tem direito de conviver com seu filho? Sim. Tem direito de visitar? Sim. Tem direito de ficar em finais de semanas alternados? Tem. Inclusive, a gente faz uma sugestão na área de direito de família que também, aquele final de semana que não é dele, ele visite a criança durante o meio da semana. Natais, Ano Novo, Dia das Crianças. 2 semanas. Isso. Mas isso não o isenta de pagar a pensão de alimentos. São 2 institutos completamente diferentes. São direitos e obrigações. Direitos que o pai tem e a obrigação que o pai tem de prestar alimentos. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa, outra coisa. Então, dona Thaís, fique tranquila. Se a senhora se dá bem com seu marido, se a sua filha quer vê-lo também, nada impede que ele faça uma visita uma semana, na outra semana fique Isso sem é ela bom ou para a com criança, a educação, Machado. Claro. Isso faz Agora, parte ele da tem criação que continuar pagando a pensão, né? Sim, a pensão vai continuar. É outra coisa. Mesmo que tenha a guarda compartilhada, só para ter uma ideia. Tá bem. Tem uma pessoa aqui que pede para não ser identificada. Ela disse que no dia 11 de outubro esteve no fórum solicitando que a pensão alimentícia que o meu marido paga fosse descontada em folha. Acontece que até hoje, 8 de novembro, não recebi nenhuma informação da empresa, nem o valor da pensão.
E essa pessoa quer saber o que ela deve fazer. Bom, já foi postulado o desconto em folha. Sim, já foi postulado. Ah, então a a senhora empresa faz não o seguinte, respondeu. tira a informação do processo, vá até o cartório, vá no balcão, diga que a senhora tem necessidade. Eu sei, assim, existe uma greve do Poder Judiciário com todos os seus direitos, não vamos discutir nada, mas como é em relação a alimentos, a natureza jurídica é alimentar, é para os seus filhos ou para o seu filho, não sei. Então, busque o seu direito, vá até lá. Porque o que acontece? São centenas, milhares de processos na área de direito de família. Né? E isso já deveria ter sido despachado, e tem direito de preferência os alimentos, e tem encaminhado o ofício para a empresa onde ele exerce atividades, já descontando a pensão de alimentos. Se porventura isso não aconteceu, que é o que ela está dizendo que não aconteceu, esses atrasados ela tem direito de buscar. Né? Vai cobrar os alimentos atrasados. Está vendo? Então, telespectadora que pede para não ser identificada, providencia aí isso que a doutora Solange disse. Doutora Solange, tem uma outra pergunta aqui que chegou por telefone também, é a do Cláudio Nunes, que mora aqui na cidade de Canoas. Ó, Canoas aí. É verdade. Ele diz o seguinte: meus pais faleceram. Em vida, eles doaram uma parte das terras para minha irmã, sem que os demais filhos soubessem, para que ela cuidasse até o final da vida deles. Ela não cumpriu. Abandonou os pais dela, os pais que não seriam cuidados por essa filha que doou para quem eles doaram uma parte das terras. Agora os irmãos perguntam o seguinte: podemos tomar dela as terras? Primeiro assim, está faltando dados para mim responder com uma Claro. certa precisão e correto. Né? Eu acho que isso é importante. A doação ela pode ser feita, não tem que comunicar nenhum. É aquilo que a gente chama no direito de antecipação de legítimo. Se ficou com uma cláusula para que... Acho difícil, olha, vou doar porque tu vai me cuidar até o final. Né? O que pode ser verificado aí se a doação ela foi realizada de uma forma correta? Que se tem filhos, se tem descendentes, como nós temos, né? Não posso doar só para o Lucas ou só para a Roberta. Claro. Né? Tu tem mais de um filho também, Claro. Eu tenho 2. Então tem que ter um limite de doação e verificar o que foi feito. Nos inventários as pessoas fazem a doação, porque se tem 100 mil reais, só pode doar metade. Né? Se tem terras, essas terras têm que ser avaliadas e verificar se não excedeu a parte disponível, que a gente chama no direito, para fazer a doação. Né? Aí agora, em relação à doação, se ela foi bem feita ou mal feita, né, a título de nulidade, também se diz isso, aí teria que verificar toda a documentação. Agora, o fato de eles terem dito que ela ia cuidar deles, ela se comprometeu a cuidar, só se aí tiver escrito, porque de boca... É não difícil, tem como, né? Claro. Eu até digo assim, ó, que já estando contratado é difícil, imagina não estando pactuado, né? Que no papel, escrito e tal. É difícil, né? Mas não é impossível também. Não, é impossível. Mas, claro, para o direito, nada... Para a doutora Solange já disse aqui num outro programa, que nada é impossível. Nada. O direito sempre tem uma resposta. Sempre buscamos alguma coisa. Tá bom. Tem um telespectador que pede para não ser identificado também aqui. Ele diz assim, ó, fiz um contrato pré-nupcial em cartório com separação total para o futuro casamento. Passaram 3 anos... Esse é o pacto antenupcial, então. Tá. Passaram 3 anos e não casamos. A relação não vai muito bem. Ela pode pedir união estável desde o tempo do contrato? Se separarmos agora, ela pode requerer alguma reparação pelo casamento que não aconteceu? Olha, se estivesse me consultando, eu iria caracterizar como uma união estável. Né? Se adquirir alguma coisa na união estável, se de repente há necessidade de alimentos para um ou para outro, não vamos dizer que só a mulher pede alimentos, para o homem também. Tem direito, se leva, ou seja, se é deferida, é outra instância. Né? Então aí o que a gente tem? O pacto antenupcial foi feito, não casou, então ele descaracteriza. É uma união estável que ela vai ter que provar que ocorreu durante esse período aí, né?
ou também já dissolver, já de uma forma amigável, já que as coisas não estão bem. E o que ele perguntou mais? Poderia Ele ter? pergunta o seguinte, claro que havia uma expectativa Do casamento? casarem. Se separarmos agora, ela pode requerer alguma reparação pelo casamento que não aconteceu? Olha, por ela pode, Opa, seria um pode. dano moral, mas ela vai ter Claro. que provar tudo isso que houve, mas eles ficaram juntos. Porque o casamento ele é um procedimento feito num cartório. Mas pelo que eu vi, assim, caracterizou a união estável. Vamos supor que eu fosse advogada dele, que não sou. Né? Caracterizou a união estável. O que eu ia fazer? Casamento e união estável se equiparam pela norma. Né? Então não tem que... Eles tiveram, e agora ninguém é obrigado a ficar junto, se não dá mais. Claro. Né? Então, houve a dissolução da união estável. Uma coisa que acontece nessas reparações e que eu sempre faço questão absoluta aqui de salientar, doutora Solange, é quando tem filho. As únicas pessoas que não podem sofrer numa separação são os filhos. Os filhos têm que ser preservados de qualquer maneira. Os bens que se danem, né? Sim. Os filhos não. Os filhos têm que ser tratados da melhor maneira possível. Tá certo? Corretíssimo. Tá bom, então. Muito obrigado. A dona Marluce de Alvorada, ela diz o seguinte, o pai da minha filha não paga pensão alimentícia normalmente. Às vezes fica 2 meses sem pagar, outro mês paga só a metade. Gostaria de saber o que devo fazer para regular essa situação. Olha, é difícil quando a pessoa não tem vínculo empregatício, né? Não exerce atividade com vínculo empregatício. O que é o vínculo empregatício? É aquele que tem a carteira assinada. Se tem a carteira assinada, o que ela pode fazer? Requerer que seja realizado desconto em folha. Né? Aí já chega o contra-cheque lá escrito pensão de alimentos, já está lá pensão de alimentos. Claro. Isso sim, isso ela nunca vai deixar de receber enquanto ele estiver exercendo a atividade. Isso é um ponto. Pelo que eu verifiquei aí, pelo que ela coloca, né, significa que ele é autônomo, não tem vínculo empregatício, presta serviço. Então o que ela pode fazer, por incrível que possa parecer, se ele atrasar 1 mês, ela pode entrar com uma execução, que hoje a gente chama no novo Código de Processo Civil de cumprimento de sentença, e pedir a prisão civil dele. Então já vai dar um susto para ele regularizar a situação. E ela pode, 1 mês de atraso, ou pior ainda, vamos supor que ele tem que pagar R$300. Ele pagou R$100, ela pode entrar com ação de cumprimento de sentença postulando a prisão civil? Pode. Pode, Porque ele tem que pagar na íntegra. Então, o que ele faz? Ele paga 1 mês, não paga o outro e... Paga só metade no outro. Só a metade. O que a gente tem que colocar? As crianças não vão dizer assim, olha, hoje, meu querido, só vai tomar meio litro de leite. Claro. Não, hoje tu não vai comer. Hoje tu não vai comer, que papai não dá, gente. Isso, não pode. Às vezes eu fico pensando, né, como é que algum pai ou mãe, que aí a recíproca é verdadeira, dependendo de quem paga os alimentos, pode deixar de pagar alimentos. É incrível e tem muito disso. Como tem, né? Muito. Se não faz um acerto definitivo na justiça, um acerto bem feito, tem pais que vai levando, né? Bom, tem pai e pai também, né? Tem, mas tem bastante pai bom também. Também Tem que oferta os alimentos. É bom que existem. O senhor Sidney de Sapucaia, ele pergunta o seguinte, quando tem um casal casado e um falece, casal casado, né? Porque tem casal que não é casado, eu acho também. Tem, então, casamento, estou botando aqui. Quando tem um casal casado e um falece, diz o senhor Sidney, eu sabia que 50% ficaria com a viúva ou com o viúvo e os outros 50% seriam repartidos com os herdeiros. Tá? Mas alguém falou para o Sidney que a cônjuge tem uma parte igual a dos herdeiros mais os 50% falecido. Ele quer saber se isso é verdade. Isso aí é bem complicado até, né? Pena que a gente tem só esses dados aí. Então, vou partir do princípio geral. Vamos lá. Quando tem um casal casado, em princípio é meio a meio. A gente chama isso de meiação. Então, metade é meu e metade seria do meu marido, se ele estivesse vivo, certo?
né? Então, meio a meio. Mas essa meação são aqueles bens que nós adquirimos no casamento. E aí, nós temos que saber que tipo de regime, né? Se for o regime da comunhão parcial, nós vamos dividir, ou seja, metade é meu e a outra metade seria do meu marido, se fosse o regime da comunhão parcial e nós tivéssemos bens só adquiridos na constância do casamento. Tá, mas um deles morreu. Isso, né? Eu já até falei, assim, vamos colocar, eu até me coloco aqui, né? Solange, tem lá, meu marido faleceu, nós tivemos bens em comum, como o meu marido também falecido teve um bem que recebeu por herança. Esse bem que recebeu por herança não me comunica. Né? Então, o que acontece hoje? E isso foi decidido pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se for comunhão universal de bens, isso é importante dizer, aí ela não tem direito à herança. Porque meação é uma coisa e herança é outra. Meação é metade do patrimônio que nós adquirimos, eu e meu marido, adquirimos em comum. E herança é quando algum morre. Então, o que acontece? Como nós éramos casados e nós tínhamos o patrimônio comum, o que aconteceu? Se um falecer, metade é meu. Mas não é herança, é meação. Olha só que interessante, é meação. Tá? E se o outro tiver, fica os bens adquiridos por herança, esse nos comunica. Então aí depende de saber qual o regime, se é o regime da comunhão parcial ou o regime da comunhão universal. Mas normalmente é dividido meio a meio. Fica Isso, 50 para a mulher e 50 para os herdeiros. Isso mesmo. Se tiver bens em comum, aí ela tem direito que ele referiu aí e alguém fez as colocações para ele. Doutora Solange, vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje. É da dona Vânia, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte: quando eu registrei meu filho, estava num processo de divórcio e ainda usava o sobrenome do meu ex-marido. Agora casei novamente e pergunto se tenho que mudar o sobrenome do meu filho, que usa ainda o do pai biológico. Olha, não entendi a pergunta. Com todo respeito, eu vou colocar, vou dividir essa pergunta. Então, assim, ó, ela estava se divorciando, foi lá e registrou o filho, tá? Certo. Registrou o filho com o nome do pai, João Carlos Machado Filho, tá? Registrou lá. Aí ela casou de novo agora. Ela quer saber se ela tem que mudar o meu sobrenome ou não. Se ela é obrigada a mudar. Se ela é obrigada, não, ninguém é obrigado, né? Se quiser, pode sim. Em relação ao nome que ela continuou utilizando Porque se ele é pai biológico, para tirar o nome do pai da certidão, ela fala pai biológico, porque no mínimo tem um pai sócio-afetivo, por isso que às vezes confunde quem está sendo questionado, que é o meu caso, né? Então, assim, ó, o nome do filho ela não precisa modificar. Porque ela deve ter colocado assim, nasceu o filho, a gente já tem até esse tipo de ações, né? Ela está com o sobrenome do ex-marido, aí ficou o nome no filho do sobrenome do ex-marido. Pode retificar, sim, sem problema. Pode retificar, se ela quiser. Pode sim retificar. Né? Pode deixar só não pode tirar o nome do pai biológico. Não, claro, né? mas na certidão... E para tirar, até poderá, fulano. mas tem uma ação judicial de retificação do nome e o motivo pelo qual. Paulo Roberto Miranda passa a ser Paulo Roberto da Silva, mas filho de fulano de tal Miranda. E tem filhos que têm o nome do pai biológico, só para terminar o programa com chave de ouro, e que não tem pai, né? Não caracteriza o pai biológico como pai afetivo. E aí ele pode postular para tirar o sobrenome do pai biológico. Olha só. Doutora Solange Quinteiro, tive um prazer enorme conversar aqui com a senhora sobre direito de família e sucessões. Tá certo. Muito obrigado, doutora Solange. Dê um abraço aos seus alunos. Obrigada, muito obrigada. Lembrando a vocês que nessa sexta-feira, 6h30, estarei de volta aqui. Comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, falando de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.